Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Palmeiras, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre a proposta que fez o Verdão ao Pedro, jogador do Flamengo, e se essa proposta está correta, se o Pedro realmente vale tudo isso, se não há outras alternativas, enfim. Parece que há uma fixação da Leila na contratação do Pedro. A Leila que deu uma entrevista, na minha opinião, ela não foi bem, ela, né, mostrou ali um certo... parece que está caminhando, na escuridão, está completamente perdida aparentemente, aparentemente pressionada. Começa a ver algumas contradições. A fala dela revela, por exemplo, que bom, quero jogador que chega para não ser aposta, né? Eu acho que o Navarro era uma aposta, não era um jogador, por exemplo, definitivo, né, para chegar e ser titular, né? Também há uma contradição em relação ao todo modelo, né, de contratação que foi dito por ela no começo. Acho que já abandonou isso aí, né? Jogadores jovens, promissores, que entregariam lucros futebolísticos e também financeiros. O Pedro pode entregar lucros, sem dúvida nenhuma, futebolísticos, mas certamente o Palmeiras não vai conseguir uma revenda do Pedro por um valor maior do que 20 milhões de euros, de jeito nenhum. O Palmeiras não vai conseguir. Ele pode chegar e detonar no futebol brasileiro, pode virar no Palmeiras um jogador muito melhor até do que ele é hoje, mas ele não vai ser revendido para a Europa. Deixando claro, o Pedro não foi bem na Europa. Na Europa o Pedro não conseguiu se dar muito bem. Ele volta mais ou menos que pela porta dos fundos, né? E não é qualquer clube europeu que vai se esquecer do que aconteceu com o Pedro na Europa, né? Então é um jogador que certamente o Palmeiras não vai ter com ele um lucro financeiro como alguns pensam. Agora, o lucro futebolístico é muito provável que isso aconteça sim. A questão é se realmente vale o investimento por isso. Agora, isso também quebra aquela ideia, né, de contratar jogadores para gerar também lucro financeiro em algum tempo, né? Então já está deixando de lado um pouco aquele tal de perfil que acho que poderia ser uma coisa realmente interessante se fosse muito bem trabalhado no Palmeiras. Mas desde quando a Leila entrou, e vamos combinar, né, gente? Ela está muito... é nova ainda na função dela, mas a Leila não tem uma semana de Palmeiras, né? Já tem um tempo aí também, e os sinais em relação à formação de uma equipe aí, para realmente buscar esses perfis aí, perfis jovens, isso não aconteceu até agora, né? Então o Palmeiras realmente continuar com essa ideia, vai buscar jogadores jovens, muito promissores no mercado, mas não tem ninguém preparado para isso, né? Até agora não houve uma grande preparação, uma preparação de uma equipe para buscar esses jogadores, porque essa equipe tem que ser muito boa mesmo para buscar esses jogadores que ainda não são muito caros, né? Que de nada adianta buscar um jogador de 13 milhões, de 12 milhões, de 10 milhões de euros, até porque esse jogador vai ter que se dar muito bem no clube, né, para depois ser revendido por um valor muito alto. Então tem essa questão aí também para a gente avaliar. Agora, vamos então focar no Pedro. Antes disso, gostaria de pedir sua permissão para abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio da OneFootball, né, que é um aplicativo de futebol aí realmente maravilhoso, que entrega inúmeras competições europeias, dentre elas a Bundesliga, que é uma competição sensacional, né, com jogos fantásticos, né, cada jogo impressionante. E também está entrando muito forte agora no mercado brasileiro, gente, nas competições nacionais, né, nos estaduais. O aplicativo de futebol está entrando agora, por exemplo, está transmitindo o Campeonato Catarinense, Paranaense, Carioca, na tela do seu celular, por pay-per-view. Você vai lá, comprou, assistiu no ônibus, em qualquer lugar que você tiver, no seu trabalho, se tiver uma folguinha no trabalho também. E também todos os jogos nesse momento de mandantes do Cruzeiro, né, jogos em que o Cruzeiro está mandando, também você encontra no OneFootball. Isso é impressionante, porque é um aplicativo de futebol chegando nos estaduais do futebol brasileiro. Ou seja, o que indica que vai chegar muito forte no Brasil. Acredito que é o começo de uma nova era, né, gente? Cada vez mais a gente vai ter as nossas competições, muitas das nossas competições, sendo também transmitidas por um aplicativo. Realmente, para mim, isso é sensacional. Então, se você ainda não conhece o OneFootball, ou se conhece e não baixou ainda, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para baixar esse aplicativo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e, além de tudo, você vai dar uma grande força para o meu canal. Então, o OneFootball realmente patrocina o meu canal, é muito importante patrocínio para o meu canal, né? Se você que curte o meu trabalho mesmo, eu diria para você, faz essa gentileza aí e baixa o OneFootball, você só tem a ganhar, não vai ter nada realmente a perder, tá bom, meus amigos? Fechando parênteses agora e falando da questão do Pedro do Palmeiras, o Palmeiras oficializou, né, finalmente fez aquilo que é correto, fez uma proposta oficial para o Flamengo em relação ao jogador Pedro, o que mostra que de fato há intenção do Palmeiras de contratar o jogador. O Flamengo continua a fazer corpo duro, né? Não está fazendo corpo mole, corpo duro, depende aí de como você entende isso daí, mas o Flamengo está dificultando bastante, porque o Flamengo
também começa a entender que a Leila quer o Pedro de qualquer maneira. E de repente, se segurar um pouquinho ali, pode perfeitamente vender. Fontes já falam que o Flamengo, se chegar, por exemplo, a 30 milhões de euros, o Flamengo negocia o Pedro com o Palmeiras. Agora, será que este valor ofertado de 20 milhões é um valor realmente interessante pelo Pedro? Vale realmente a pena? Como eu disse, o Pedro não vai ser revendido com um valor mais alto que esse. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? E a gente fica pensando, né? O Pedro joga mais do que o Alário, por exemplo? Joga, mas o Alário, ele não queria vir para o Brasil. Essas nativas que o pessoal conta, né? Não existe isso, meus amigos. O que existe é dinheiro. Quando, em geral, algum jogador fala assim, eu não quero sair da Europa, é porque a proposta oferecida para ele não é boa. Este é o ponto. O jogador gosta de dinheiro. O jogador não tem essa história de ficar vivendo lá na Europa, na Alemanha, na Inglaterra e tal. Até porque, em geral, todo o grande perigo que nós, brasileiros comuns, vivemos aqui no nosso país, um jogador de futebol dificilmente vive. Dificilmente ele vive, é um cara que está sempre, quase sempre num lugar seguro, digamos assim, né? Muito protegido, pode perfeitamente contratar ali uma equipe de segurança também, pode até colocar isso no contrato para o clube, arrumar uma equipe de segurança para acompanhá-lo para a casa dele, para os treinos e tudo mais. Tudo isso pode ser garantido pelo jogador. Em geral, essas pessoas vivem num Brasil muito diferente do Brasil que a gente conhece, da maioria de nós conhecemos, né? Então não há muito problema para essas pessoas. Então geralmente quando o jogador fala assim, eu não quero ir e tal, eu não quero sair daqui da Europa, não sei o quê, é porque a proposta não é boa, né? E evidentemente que a proposta pelo Alário foi muito ridícula se a gente considerar, por exemplo, a disposição do Palmeiras de investir muito dinheiro pelo Pedro. O Alário joga mais do que o Pedro? Joga mais do que o Pedro. E poderia perfeitamente ter sido esse centroavante. Há inúmeros outros centroavantes europeus que poderiam pintar por aqui também, nesse valor aí. O Mitrovic, por exemplo. Há inúmeros jogadores fazedores de gols que poderiam vir para cá e com um valor até menor do que o valor hoje ofertado pelo Pedro. Mas vamos lá. A Leila só conhece o Pedro, né? E ponto. Ela não vai buscar Mitrovic, não vai buscar nem Alário, esquece. É Pedro e pronto. Então fixou no Pedro e, enfim, pelo menos fixou no jogador. Agora, esse valor vale a pena realmente? Volto a dizer. Eu acho interessante o Palmeiras realmente mostrar que quer um jogador, os argentinos fazem isso. Eu quero esse jogador, eu entendo que esse jogador é muito importante para a minha equipe e vou contratá-lo e pronto. Ok. Né? Acho que está fazendo muito certo nesse sentido. Eu acho o valor alto, acho o valor exagerado, eu não acho que é o valor do Pedro não, acho que é um pouco a menos que isso aí. Né? Mas enfim, tudo bem. Eu diria que Pedro é um jogador hoje que se fosse negociado para a Europa, seria um jogador negociado por 15 milhões de euros. Acho que esse seria o valor do Pedro. Alguns podem falar 18 milhões, 17 milhões, 20 milhões, talvez até seja um valor aí para o mercado externo que o Pedro seria negociado. Para o mercado interno, aqui no Brasil, vamos combinar que é um dinheiro absurdo, né? Isso também vai contra aquela ideia que estava mais ou menos ali sendo defendida por muitos setores ali no clube, mídias alternativas também, de que o Palmeiras não tem dinheiro nesse momento. Então se vai oferecer 20 milhões no Pedro, é porque tem dinheiro. Né? E os sinais que isso deixa são bem complicados. Qual é a questão aí? O Pedro chegando para o Palmeiras, ele vai chegar, evidentemente ele vai chegar para ganhar um salário muito alto, não vai chegar para ganhar 500 mil, bota mais de 1 milhão aí de salário por mês para ele ganhar, porque ele não ganha pouco no Flamengo, evidentemente. Né? Então, qual é o perigo dessa contratação? O perigo dessa contratação não é que existe o perigo, mas pode ser administrado muito bem. Mas o perigo dessa contratação é o seguinte: o Pedro, se ele chega no Palmeiras e de fato ele destrói no Palmeiras, ele vai ficar inquestionável aos olhos dos demais jogadores. Né? Mas se o Pedro, por exemplo, chega no Palmeiras e ele vai chegar com muita pressão, né? Muita pressão. O Pedro é esse cara, por exemplo, para chegar com toda essa pressão e resolver, porque é muito interessante também ser reserva no Flamengo, né? Ser reserva no Flamengo, entra de vez em quando, faz um gol, tal. O Pedro é muito bom jogador, vamos deixar claro. Mas o fato de ser reserva no Flamengo é uma coisa interessante. Por quê? Porque ele não tem a responsabilidade de fazer gol do Gabigol. Então quando ele entra ali, geralmente entra no jogo no segundo tempo, na maior parte das vezes ele entra no segundo tempo, ele já recebe, encontra, por exemplo, uma defesa cansada. Ok, né? Lá na Europa, por exemplo, quando ele precisou ser protagonista, não conseguiu ser. Ele corre o risco de chegar no Palmeiras e não dar certo? Olha, gente, ele pode dar certo porque ele é muito bom, mas existe esse risco também. Né? Vamos combinar que existe esse risco também. Né? Porque a pressão é muito grande para ele ser o protagonista. Agora, se não der certo, se ele começar a ter dificuldades para fazer gols, os outros jogadores vão olhar para ele e falar assim, esse cara não pode ganhar tudo isso e ser esse cara aí, que a gente joga por ele. Né? A gente está construindo jogada para o cara não está entregando. Então como é que fica isso aí? Esse é um ponto. Outro ponto é que todos os demais contratos do Palmeiras a partir de agora, todos os contratos que vencerem, o jogador vai olhar para o Palmeiras e falar o seguinte, eu quero aumentar muito o meu salário, porque o Palmeiras tem dinheiro. Né? O Palmeiras tem dinheiro, investiu 20 milhões de euros em um jogador aqui no mercado nacional, então tem dinheiro também. Então existe esse problema aí.
E esse problema vai ser aliviado se o Pedro chegar e detonar. Agora, vamos imaginar que tem esse problema que o Pedro demore, por exemplo, para se acostumar no Palmeiras, para se adaptar e começar a fazer gols. Ainda assim, vale a contratação? Olha, veja bem, valeria a contratação, né? Talvez por um pouco menos que isso. Eu acho que, por exemplo, acima disso já é um absurdo. Um valor desse é muito questionável. Eu acho até que, realmente, eu não sou contra essa contratação, não. Acho que um valor maior que esse é complicado. E vamos deixar claro, o Pedro e mais 2 jogadores da base. Tem muito jogador bom na base do Palmeiras. Que talvez não seja muito bem aproveitado no Palmeiras, mas tem. Né? O Flamengo fez uma contraproposta de 130 milhões, mais o Patrick de Paula e Menino. Um absurdo isso. Um absurdo. Na minha opinião, um absurdo. Mas enfim. Agora, se o Pedro chega no Palmeiras e demora para se adaptar, como é que fica? Ainda assim, isso pode ser solucionado? Gente, qualquer problema pode ser solucionado no clube com boas ações da gestão. Qualquer problema pode ser solucionado. Este também. Mas aí, o departamento de futebol do Palmeiras precisa atuar. Porque se começar a haver insatisfação de outros jogadores, os caras precisam chegar muito forte nesses jogadores e colocar esses caras no lugar deles. E isto é um problema no Palmeiras, assim como é um problema em inúmeros clubes do Brasil. O departamento de futebol não exerce aquilo que precisa exercer. Né? Não cobra rendimento do jogador, não pune o jogador por certos absurdos, né? Exageros e tudo mais. Então qual é o problema aí? Qual é a questão aí? A questão é que como o Palmeiras não tem um departamento de futebol que vá cobrar, vá resolver esse problema de insatisfação, possível insatisfação no elenco, para quem que vai ficar esse problema? Para o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira já está cansado de resolver problema no Palmeiras. Já está cansado de muita coisa ser jogada para ele resolver, que esses caras do futebol não resolvem, e aí de repente é mais um problema, e pode ser um problema muito grande para ele resolver. Evidentemente que quando o Pedro chegar, vai ser titular do Palmeiras absoluto, não tem o menor questionamento em relação a isso, né? Então o Abel Ferreira vai bancar esse jogador, evidentemente, mas se ele começar, por exemplo, a ter dificuldade de fazer gol, dificilmente o Abel vai tirar ele da equipe, dificilmente, vai esperar que ele se adapte à equipe, e aí pode sim pintar insatisfação. E nesse momento, quem vai ter que resolver isso é o Abel Ferreira. É mais um desgaste para o técnico português. Então tem muita coisa para se pensar sobre isso. Evidentemente que se o Pedro chega no Palmeiras, é inquestionável a qualidade dele, a possibilidade dele evoluir muito no Palmeiras, de fazer com que o Palmeiras resolva sim o seu problema de gols. Para mim, é um jogador que vai fazer até com que a Atuesta se adapte muito bem e rapidamente ao Palmeiras. E aí sim, com esse jogador, o Palmeiras pode ganhar um bom valor, porque o Palmeiras pagou pouco pelo Atuesta e pode ganhar muitos milhões se esse jogador se adapta rapidamente ao Palmeiras. E acho que o Pedro, sendo um centroavante inteligente e de boa movimentação ali na área, pode sim melhorar demais o jogo do Atuesta. Então eu acho que assim, poderia ser uma contratação realmente muito interessante. Fica os questionamentos em relação a quebra aí as contradições, né? Inclusive na declaração da Leila, inclusive se vitimando, inclusive reclamando de coisas, os caras não deveriam reclamar neste momento, né? Falando, por exemplo, que é por ser mulher, eu não vejo neste momento. Pode ter uma ou outra situação aí, mas em geral as críticas feitas à Leila são justas nesse momento. Agora, porque ela é mulher, né? E de repente, uma dirigente ruim, ela merece ser criticada. Porque se ela é uma dirigente que não está trabalhando direito, se ela não for criticada, isso também pode ser machismo. Ela também precisa ser criticada se por acaso ela não estiver fazendo nada direito como dirigente, ou não fazendo as coisas como ela deveria fazer e como ela prometeu que ia fazer. Né? Então, a primeira grande contradição é essa. Parece que não havia dinheiro no Palmeiras. 20 milhões de euros mais 2 jogadores da base pelo Pedro mostram que tem dinheiro sim. A primeira contradição. A segunda, a questão do perfil de jogador que foi estabelecido quando ela foi tal. Deixa isso de lado logo, fala logo oficialmente que deixou isso de lado, que é bem melhor. E pronto. Mas enfim, fica para vocês aí. Quero que vocês deixem nos comentários do vídeo o que vocês pensam sobre isso. Comentem, critiquem, pode me criticar, pode descer a lenha também. Divulgue se você gostar, divulgue o vídeo para seus amigos. Vamos trazer mais palmeirense, meus amigos, para esse canal aqui, para ajudar o Joelson Novales a chegar a 100 mil inscritos no canal, meus amigos, e colocar aqui a plaquinha do YouTube no meio dos meus livros, tá bom, meus amigos? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.